Olá, vamos dar continuidade à disciplina Gestão e Avaliação em Saúde da Família. A unidade 2, nós iremos tratar sobre avaliação em saúde. Os principais objetivos dessa unidade são conhecer o marco teórico da avaliação, proposto por Dona Bédia, definir qualidade em saúde e conhecer as propostas de monitoramento e avaliação na atenção básica. A primeira coisa que devemos fazer é entender qual é o conceito de avaliação. Avaliar, ele consiste fundamentalmente em investigar e sistematizar conhecimentos para fazer julgamento de valor de uma intervenção ou qualquer de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão. O valor deste julgamento vai depender da validade do procedimento científico utilizado, no caso a pesquisa avaliativa, e ou dos critérios e normas aplicados, no caso uma avaliação normativa. Então, diante disso, foram definidos, de acordo com o percurso histórico da avaliação, 4 gerações. A primeira geração ela estava interessada puramente em medir. Já a segunda, ele não apenas mede, mas ele descreve, ele se aprofunda na busca desse julgamento de valor. Na terceira, você já faz inferências, você já julga. E na quarta geração, é a participação dos envolvidos. Quando se pensa em uma pesquisa avaliativa de quarta geração, você pensa principalmente em envolver todos os atores envolvidos, desde a população, o gestor, o profissional, e não apenas o pesquisador ali com seu olhar. Existem aí outros olhares nesse processo. Então, diante disso, é importante que a gente conheça que houveram várias abordagens que são adotadas na avaliação de saúde. O modelo mais empregado é o de Dona Bédia, que data de 1980, que aborda a estruturação sistêmica, que estabelece a tríade, estrutura, processo e resultado. Além disso, ele coloca aspectos bastante importantes. Ele traz à tona o conceito de qualidade. E quando se fala em avaliação da qualidade, uma importante dimensão da avaliação da qualidade é a satisfação dos profissionais. Outra, também muito importante, que ele ressalta muito nos seus trabalhos, é o relacionamento com o paciente. E ele acredita que a aplicação do conhecimento da tecnologia médica de modo a maximizar os benefícios e reduzir os riscos, a partir da avaliação do desempenho técnico. Então, para a Dona Bédia, a avaliação em saúde é necessário traduzir os conceitos e definições gerais da melhor maneira em critérios operacionais, parâmetros e indicadores, validados e calibrados pelos atributos da estrutura, processo e resultado. O mesmo autor, ele propôs os 7 pilares da qualidade, porque para a Dona Bédia a avaliação está diretamente relacionado com a qualidade. Quando você busca avaliar, você busca averiguar a qualidade daquilo que está sendo avaliado. E ele traz esses 7 pilares da qualidade como uma alternativa para avaliar objetos mais complexos. No caso, os 7 pilares são a aceitabilidade, a otimização, a eficiência, a efetividade, a eficácia, a legitimidade e a equidade. A aceitabilidade está relacionada com a adaptação à atenção em saúde, mediante o acesso, os desejos, as expectativas e valores do cidadão. Veja bem, ele traz a perspectiva do cidadão e não do profissional ou do gestor. A otimização, a minimização dos custos utilizados na concepção de uma atividade sem comprometer os padrões de qualidade. A eficiência, a relação entre os produtos gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados. A efetividade é a relação entre os resultados, os impactos observados e os objetivos, os impactos esperados. A eficácia já fala do grau de alcance das metas que foram programadas naquele determinado período de tempo. A legitimidade é se aceito pela sociedade, e a equidade está relacionada com o conceito de justiça. Então, diante disso, a primeira questão que se coloca é a quem interessa essa avaliação.
É a primeira coisa que a gente tem que perguntar. A realização de avaliação ela vai depender muito da vontade política e o poder de decisão sobre o que se vai avaliar. Essa avaliação ela interessa aos técnicos, ela interessa ao trabalhador, ao usuário, ao decisor, a pessoa que toma, o gestor no caso. Então, o primeiro ponto de partida é essa, se realmente aquele processo de avaliação é interessante. E para que isso seja possível, é importante que sejam elaboradas perguntas avaliativas. Essas perguntas avaliativas, elas vão direcionar, assim como no método científico que você tem a questão de pesquisa, na pesquisa avaliativa funcionaria bem semelhante. E quando a gente fala desse processo de avaliação, os interessados mais frequentes na avaliação são os técnicos, para os quais interessam os processos de trabalho, os indicadores de custo, o rendimento, a produtividade, a morbidade, a mortalidade, além do alcance, de verificar o alcance dos objetivos e de metas. Para o trabalhador, geralmente, o que é que interessa? Avaliar as condições de trabalho, o reconhecimento, o grau de capacitação. Para o gestor, para quem toma as decisões diretamente, a viabilidade, a legitimidade, a utilidade. E para o usuário, principalmente o acesso, se aquele serviço ele resolve os problemas dele e a qualidade. Então, é essa perspectiva que geralmente se trabalha. Para a atuação na saúde da família, a avaliação de maior utilidade para os profissionais da equipe é a do técnico. Por quê? Porque vai buscar identificar elementos para aperfeiçoar o processo de trabalho e melhorar a situação de saúde da população. E aí vem outro questionamento. O que avaliar? Né? Você pode avaliar o sistema de saúde, seus aspectos econômicos, técnicos, sociais e culturais, é um processo bem mais amplo, bem mais macro. Os programas e serviços, onde você avalia os recursos, os meios, os produtos, os resultados, tudo isso é possível de ser avaliado. E também os procedimentos e as ações que são desempenhados no espaço micro. No caso, a tríade de Dona Abedian, ela contempla bem essa avaliação, onde ela avalia estrutura, processo e resultado. E aí a outra questão é, como avaliar? Após você identificar o interessado da avaliação, definir o objeto de avaliação, esclarecer a finalidade, a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente vai avaliar? Há um emprego de métodos mistos, né? Hoje em dia é muito comum no processo avaliativo, você não utiliza somente os dados quantitativos, mas também dados qualitativos. E para você fazer essa busca, é importante a sua fonte de dados, que podem ser dados primários e dados secundários. Os dados primários são os valores, os números, as palavras, frases, são as investigações, as entrevistas, os documentos, as observações, por meio de procedimentos que nós coletamos. Já os dados são secundários, eles já são relacionados com aqueles dados que já estão prontos, e que outras pessoas coletaram e que agora eu irei utilizar. E o grande questionamento hoje em dia na saúde coletiva é que muitas vezes os números eles não são suficientes. A gente precisa ampliar. E aí você tem triangulação de métodos, onde você faz combinação da parte quantitativa e da parte qualitativa. No caso da parte quantitativa, principalmente a avaliação de indicadores. Na qualitativa você pode usar técnicas qualitativas como grupo focal, por exemplo, e essa complementariedade da abordagem qualitativa com a quantitativa, ela permite avaliar os programas de saúde de forma mais abrangente, por isso que hoje em dia é bastante utilizada. E aí a gente falou em indicadores, né, que são os números que geralmente nós da saúde da família construímos em cima da nossa produção. E aí esses indicadores você precisa observar se esses indicadores eles possuem
poder discriminatório, se ele possui aceitação, se é fácil para coletar, se é adequado para a realidade, se permite a confidencialidade das informações, se ele é possível ser comparado, a sua validade, a sua especificidade. As avaliações que utilizam dados quantitativos se recorre frequentemente a sistemas de informação em saúde, relatórios técnicos, resultados de pesquisas epidemiológicas, que nos fornecem esses números, contagens ou taxas que necessitamos para a indicação do que acontece. Essa indicação, ela é fornecida por esses indicadores. E o indicador, para ele ser de qualidade, ele precisa ter essas características para realmente fornecer dados fidedignos. E quando a gente fala de como avaliar, eu quis trazer para vocês um modelo que está sendo muito utilizado em vários programas do governo federal como ferramenta importante para documentar a descrição e análise dos fatores contextuais dos problemas que a gente enfrenta. Tá? Eu trouxe um modelo teórico que está sendo muito utilizado, que é o modelo lógico. Não sei se vocês já ouviram falar desse modelo lógico. O modelo lógico, ele é uma apresentação plausível e adequada de como o programa vai funcionar sob certas condições para resolver os problemas identificados. Vocês vão encontrar no Google, por exemplo, bem divulgado, um modelo lógico da rede cegonha, onde a gente consegue ter uma visão geral desse programa. Dentro dos elementos do modelo teórico-lógico, você tem a identificação do problema, em cima disso, a intervenção ou programa, onde você vai ver traçados os objetivos e as metas, e nesse modelo teórico você lista os recursos e os insumos, né, previstos, as atividades, os produtos, os resultados e os possíveis impactos. Isso tudo construído é capaz de nos direcionar para avaliar. Tá? Aqui eu estou trazendo para vocês observarem como seriam esses componentes do modelo lógico. E aqui eu trouxe um exemplo, no caso do modelo lógico do programa de controle de hanseníase, tá? No caso aí de Pernambuco. Vamos aqui colocar como exemplo a vigilância dos casos, que nos componentes, quero que vocês se direcionem aí para os componentes, onde tem vigilância dos dados. Os insumos, no caso eles vão contar com o quê? Com os docentes, com local para capacitação, equipamento audiovisual, material de expediente, material técnico, como manuais, portarias, impressos, livros de registro, ficha de encaminhamento, almoço, coffee break, diárias, pagamentos de hora-aula, transporte, tudo isso são os insumos necessários para a vigilância dos casos para o controle de hanseníase. E aí ele coloca quais são as atividades. No caso, ele colocou aí a capacitação para médicos e enfermeiros da estratégia saúde da família, pós-campanha de diagnóstico, um plano de ação de capacitação em serviço para médicos de referência em hanseníase, capacitação das equipes do NASF para apoio às equipes de PSF, da estratégia saúde da família, capacitação em SINAM para coordenadores e técnicos, e ele coloca como resultado imediato, né, a melhoria da qualidade das ações de programa e avaliação, a referência municipal em reabilitação implantada, melhoria da qualidade do sistema de informação para a hanseníase. Os resultados intermediários, né, ele colocou aqui referência implementada para os serviços de atenção secundária, redução do abandono do tratamento pelos pacientes de hanseníase, aumento do percentual de cura dos casos diagnosticados, aumento de detecção de casos nas unidades prisionais. E ele colocou como o impacto a diminuição da taxa de incidência e prevalência em áreas prioritárias. O modelo lógico, ele nos direciona da onde partimos até onde queremos chegar.
Então você consegue ver, e em cima disso você consegue, você sistematicamente, por uma lógica, você consegue ver e construir os principais aspectos daquele programa para ser avaliado. Aqui no caso vamos ver aqui a assistência aos pacientes. Lembrando, gente, que esse modelo não foi construído por mim, tá? É um modelo lógico, uma proposta de modelo lógico já existente. Eu estou aqui apenas repassando para vocês esse modelo já construído. Assistência aos pacientes é o segundo componente que a gente tem aí, na cor rosa. Dentro dos insumos nós temos profissionais capacitados, protocolos, medicamentos disponíveis, unidades de referência e reabilitação. É importante esses dados? Sim, porque a gente precisa saber o que a gente tem, o que a gente pode otimizar para conseguir aquele resultado e gerar aquele impacto. Então, a gente parte do que nós temos, do que a gente possa ter, até onde a gente quer chegar. E aí colocou como atividades, né, a pactuação com os municípios prioritários para garantir a atenção integral, né, no seu nível de complexidade, priorizando as áreas, as unidades de saúde com o maior número de casos. Disponibilização da medicação nas unidades básicas para os pacientes de hanseníase. Aí ele colocou como resultado, né, as equipes de saúde da família detectando e acompanhando os casos, pessoas com hanseníase recebendo tratamento oportuno e adequado na rede de saúde dos municípios, o aumento da avaliação do grau de capacidade, e tudo isso, né, a gente vai ver que vai gerar um impacto de diminuir a taxa de incidência e prevalência em áreas prioritárias. E qual é a vantagem de você utilizar esse modelo lógico, né, que o Ministério da Saúde está usando bastante? Comunica o propósito fundamental do programa, evidenciando os produtos e resultados esperados do programa. Ilustra a consistência lógica interna, contribuindo para identificar lacunas e resultados não realísticos. Ele te dá realmente um direcionamento. E, ao contrário do que a gente está vendo, ele não é tão simples de ser montado, porque você precisa ter um profundo conhecimento daquele objeto que você está ali inserido. Envolve os atores e promove a comunicação entre os financiadores, executores, membros da comunidade e outros atores, inclusive os avaliadores. Então, até essa perspectiva mais construtivista de avaliação. Contribui para o monitoramento do progresso do projeto ao fornecer um plano claro de acompanhamento, de forma que os sucessos possam ser reproduzidos e os problemas evitados. Focaliza a avaliação do programa ao identificar as questões avaliativas apropriadas e os dados relevantes necessários. Queria chamar a atenção aqui de vocês quando ele coloca esse ponto de contribuir para o monitoramento do progresso do projeto ao fornecer um plano claro de acompanhamento, porque quando você faz essa construção do modelo lógico, ali está muito bem definido as suas metas, aonde você quer chegar. Você vai relembrando, você vai sendo conduzido para aquele impacto que você busca, para aquele resultado que você busca. Então, realmente, o modelo lógico, ele dentro do processo de avaliação, ele é bem interessante. E quando a gente fala, para que a gente vai avaliar, né? Avaliar os serviços de saúde do Sistema Único, né, no caso do SUS, busca realizar um diagnóstico situacional da realidade. E a avaliação, ela gera conhecimento, ela fornece dados para a tomada de decisão, ele é um instrumento útil para o gerenciamento, para a gestão. Quando você fala do conhecimento, pesquisas, investigações acadêmicas, diagnósticos de saúde, tudo isso gera conhecimento. No caso das atividades gerenciais, você consegue controlar, supervisionar, acompanhar, reorientar e implantar dentro desse processo, dentro dessa perspectiva avaliativa. E como tomada de decisão, né? Em cima da pesquisa avaliativa, você pode direcionar melhor o seu financiamento, a prestação de contas e atender às determinações. E não existe falar em avaliação de Dona Bedian sem falar em qualidade, porque o grande foco da avaliação é ver o quão aquele sistema de saúde ele é ou não
ele fornece ou não qualidade. Então, Dona Abelha, em 1986, já falava: o propósito do sistema de atenção à saúde, em seu núcleo e através de inúmeras partes, é proporcionar ao mais alto nível de qualidade ao menor custo, de maneira mais equitativa ao maior número de pessoas. E aí vem a questão: mas o que é qualidade? O conceito de qualidade, ele é muito discutido, tá? Ele é muito discutível, porque o que pode ser qualidade para mim pode não ser para você. Então, existem parâmetros que devem ser considerados para poder realmente definir qualidade. E quando a gente fala em qualidade, é importante que a gente entenda que ele não é sinônimo de complexidade. As pessoas acham que um sistema de saúde, para ser de qualidade, é algo complexo, e muitas vezes não é. São ações simples realmente que definem a qualidade. As pessoas acham também que para se ter qualidade você precisa ter luxo, ter ostentação. E muitas vezes não. Às vezes, muitas vezes até, nós conseguimos prestar uma atenção de qualidade sem necessariamente ter uma situação ideal. Então, a qualidade, a gente não pode entender que é sinônimo de luxo. A gente tem que entender também que a qualidade não depende só de um grupo, depende da vontade de toda uma organização, de todo um sistema. E outra, é algo muito errôneo que as pessoas trazem consigo, de que a qualidade está diretamente relacionada com mais custos. Para eu ter um serviço de qualidade, eu preciso encarecer esse serviço. Não estou dizendo aqui que o financiamento não é importante, claro. O financiamento é importante, mas se você não tiver uma gestão desse financiamento adequada, não necessariamente ele vai gerar uma prestação de cuidado de qualidade. E a avaliação, ela leva em consideração todos esses enfoques para realmente fornecer dados para dados que possam realmente contribuir para o serviço. E a qualidade, ela é objetiva e ela pode ser medida, ela é mensurável e ela deve ser feita assim, tá? Então, quando a gente fala nessa questão ainda falando um pouco dessa questão da qualidade, é importante que a gente entenda a diferença, né, entre monitorar e avaliar. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, não é. Quando você fala em monitoramento, o monitoramento ele é periódico, já a avaliação não. Já a avaliação ela é mais episódica. O monitoramento, o foco são nos produtos e resultados imediatos, a mudança de conhecimento, a mudança de atitude, comportamento. Já na avaliação, o foco, você se foca nos resultados, na efetividade, no impacto, nos efeitos esperados e imprevistos de ações compartilhadas ou competitivas com maior alcance populacional, tá? Tanto de espaço como também de tempo. Enquanto que o monitoramento geralmente é feito por avaliadores internos, a avaliação é comum a presença de avaliadores externos, incorporando dados que extrapolam as informações de rotina, requer realmente outros estudos e investigações. Já no monitoramento, diferentemente da vigilância, que as pessoas também acham que monitoramento, vigilância e avaliação é a mesma coisa, não é? O monitoramento, o foco são nas intervenções. E no caso da vigilância, o foco é em quê? Nos danos e nos riscos. O que é que as três têm em comum? O monitoramento, a vigilância e a avaliação. A informação. A coleta da informação, ela precisa ser de qualidade, ela precisa realmente ser feita de forma sistemática para poder acontecer, tá? E quando a gente fala ainda dessa questão do monitoramento e avaliação no caso específico da atenção básica, que é a nossa realidade, que nós vamos discutindo, para a atuação na equipe de saúde da família, é especialmente importante a avaliação. No caso, a avaliação para melhoria da qualidade, no caso da estratégia de saúde da família, é uma metodologia que ela foi desenvolvida especificamente para a saúde da família. Avaliar a qualidade dos processos na equipe na gestão, por isso que eu trouxe aqui para vocês anteriormente o conceito de qualidade, porque
a avaliação que está sendo feita atualmente na atenção primária do Brasil é voltado para a qualidade, tá? Tanto dos processos na equipe e na gestão. São 5 instrumentos de autoavaliação, no caso, a avaliação para a melhoria da qualidade, né? Você está relacionado com gestão municipal de saúde, com a coordenação da equipe de saúde da família, com a unidade de saúde da família, a equipe propriamente dita, os profissionais de nível superior, que possibilita identificar a identificação dos estágios de implementação, desenvolvimento e qualidade, né, da estratégia, desde a gestão até as práticas de saúde das equipes junto à população, tá? Tanto a avaliação para melhoria da qualidade, como a avaliação para melhoria do acesso à qualidade da atenção básica, eles são autoavaliativos, diferentemente do PEMAC, que o PEMAC, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica, é feita por avaliação externa, tá? Esses são alguns exemplos, tá, que a gente tem de monitoramento e avaliação da atenção, que são utilizados na atenção básica. Eu queria chamar a atenção para vocês do PCA Tool, tá? Aqui é a capa do manual que traz informações referentes de como você pode avaliar a atenção primária à saúde. E eu trouxe ele para vocês porque ele é um instrumento de avaliação também da atenção básica. Apresenta originalmente versões auto-aplicáveis, tanto destinado para criança, para adultos maiores de 18 anos, profissionais de saúde, para profissionais de saúde e também assim como para os gestores, tá? Ele foi criado por Starfield, que a gente conhece tanto, Starfield, que ela fala sobre os atributos, né, da atenção primária. E o PCA Tool, ele mede a presença e a extensão de 4 atributos essenciais. No caso, a longitudinalidade é o que a gente chama de atributo essencial, tá? E ele mede também atributos derivados. Um exemplo, a atenção à saúde centrada na família, tá? Da atenção primária e saúde. É um modelo de avaliação que se baseia em mensurar os aspectos de estrutura, processo e resultado dos serviços de saúde. Eu quis trazer porque às vezes a gente acha que só existe o PEMAC, a AMQ, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que existem também outros instrumentos, apesar que cada um deles avaliam dimensões diferenciadas, tá? Então, gente, aqui eu trouxe algumas referências para vocês, tá? E assim, chegou a hora da gente aprofundar esses conhecimentos, certo? Eu quero que vocês continuem com as leituras e tirem suas dúvidas com os tutores, tá? Ou nos fóruns. E realize resumos das aulas, destaque os pontos mais relevantes. A aula é apenas um guia, né? Na perspectiva da educação à distância, vocês têm que, em cima do que nós discutimos aqui, suscitar os pontos mais relevantes e fazer a busca e o aprofundamento desse conhecimento. Obrigada pela atenção.